Pai do Senhor, irmãos, nós estamos aqui na cidade aqui do interior de Alagoas para pregar a mensagem do Evangelho mais uma vez, amém? Estamos aqui nessa pracinha aqui e nós vamos anunciar aqui a mensagem do Evangelho de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as irmãs que irão ouvir a mensagem da palavra de Deus neste momento, amém? Deus abençoe a todos. Nós vamos começar a pregar aqui o Evangelho de Jesus. Estamos aqui na cidade de São Luís do Quitunde. Isso aqui é São Luís do Quitunde. Eu vou mostrar mais aqui para os irmãos o local aqui que a gente está, um lugar carente aqui, um lugar bastante opressão maligna de drogas e tudo mais. Ali mais acima tem uma igreja católica. Aqui nós temos um ponto aqui que é bem crítico, mas nós vamos aqui anunciar a palavra de Deus em nome de Jesus, amém? Vou botar aqui para gravar em nome do Senhor Jesus. O mais importante que é o teu amor, eu deixava pra trás. Eu deixava pra trás, vejam que insensatez. Eu deixava pra trás. Mas houve uma luz, e essa luz está brilhando. Só teste, ok? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós viemos aqui nesta tarde trazer a mensagem do Evangelho. Jesus disse assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Viemos aqui hoje porque foi uma determinação do Senhor Jesus. Este é o papel da igreja do Senhor. Jesus disse: ide e preguem o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de despertamento para algo que brevemente irá acontecer e para algo que irá acontecer no futuro de todo homem, que é o acerto de contas no dia do juízo. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e vindo depois da morte o juízo. É por isso que é necessário que a mensagem do Evangelho seja pregada, para que ninguém naquele grande dia possa ter desculpas diante de Deus, que não teve a oportunidade de ouvir a mensagem de salvação. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu nenhum justo, ninguém, nenhum sequer. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrependeu de ter feito a raça humana por causa dos seus delitos, por causa dos seus pecados, por causa da transgressão do homem. Mas Deus olhou e achou Noé, achou graça aos olhos de Noé, e falou para Noé que iria destruir toda a raça humana, mas que iria dar uma oportunidade para quem quisesse entrar na arca. E a mensagem de Deus entregue a Noé foi: Noé,
construa uma arca e anuncia para as pessoas que eu vou destruir toda a carne, toda a raça humana. E Noé começou a anunciar, Noé começou a falar para as pessoas qual que seria o plano e o propósito de Deus, e qual que era a ordem de Deus. A ordem de Deus foi: construa uma arca, porque 40 dias e 40 noites vai chover sobre a terra, e toda a carne e todo ser vivo será destruído. Noé começou a anunciar, Noé começou a falar para as pessoas o que foi que ele tinha recebido de Deus, qual que era a ordem de Deus, e começou a trabalhar e construir a arca e anunciar. Mas as pessoas ouviam a mensagem entregue por Deus através de Noé, e as pessoas zombavam, as pessoas riam. Noé dizia: olha, Deus me mandou construir uma arca, e Deus mandou dizer para vocês que vai chover 40 dias e 40 noites sem parar, mas todos aqueles que entrarem dentro dessa arca não irão morrer, irão escapar da grande destruição que Deus há de enviar. Vocês acham que as pessoas acreditaram? Vocês acham que as pessoas deram ouvidos? Mas Deus sempre avisa antes de fazer alguma coisa, porque Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de justiça, e nunca Ele vai destruir alguém sem antes dar oportunidade para que ele venha se arrepender de seus pecados. Aleluia! E assim Noé começou a construir, Noé começou a se preparar, Noé começou a anunciar, e as pessoas diziam: esse velho está louco. E as pessoas diziam que nada, eu quero é curtir. Depois da morte, acabou. É isso que as pessoas pensam. Mas depois da morte, existe o acerto de contas. Depois da morte, existe uma eternidade. Noé começou a trabalhar na arca, na construção da arca. E a ordem de Deus era: anuncia a destruição que há de vir, e anuncia a porta de escape que eu preparei para o homem. Os animais escutaram a voz de Deus e entraram naquela arca. As pessoas não escutaram a voz do profeta. É por isso que nos evangelhos Jesus citou essa passagem de Noé. E Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem, de Jesus. Pois quanto na época da geração de Noé comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que a destruição veio e pegou a todos de surpresa. Todo mundo foi pego de surpresa. Não foram pegos de surpresa por causa de aviso, mas a geração de Noé foi pega de surpresa com aquela grande destruição dos 40 dias e 40 noites de dilúvio, porque não deram a mínima para a mensagem de Deus. Esta mensagem que eu estou falando aqui nessa tarde não é a minha mensagem, não é a mensagem de uma religião,
Não é a mensagem de uma igreja evangélica ou de uma denominação. A mensagem de arrependimento e de salvação é a mensagem do Evangelho para o homem, para todos, porque todos são criaturas de Deus. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para que todo aquele que nele crê e se arrepender tenha salvação, tenha vida eterna. Deus nunca fala alguma coisa para não cumprir. Tudo que Deus faz, Ele cumpre. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Porque a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. É por isso que a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É preciso o homem ter a consciência de que ele precisa de um Senhor e de um Salvador. E este Salvador é Jesus. E este Senhor é Jesus. Por isso viemos aqui nesta tarde anunciar para vocês que só existe um intermediador entre Deus e os homens: Jesus. Jesus. E este Jesus, que um dia encarnou, que um dia habitou entre nós, se fez carne, porque antigamente os homens faziam sacrifícios para agradar a Deus. Haviam rituais para obter perdão de pecados. Mas Deus viu que sacrifício humano não resolveria o problema do homem. Que essas coisas eram as sombras das coisas que depois iriam acontecer. E Deus resolve por amor e por misericórdia enviar Jesus. A Bíblia fala que Jesus nasceu em uma manjedoura. Quando Maria e José foram até a sua cidade de origem para se alistarem por ordem do governador atual, Maria foi grávida com José, em cima de um jumentinho, fazer o alistamento. E quando chega naquela cidade, Maria começa a sentir dores de ter parto. José procura um lugar para que Jesus pudesse nascer. Bate na porta da primeira hospedaria e não tinha lugar para Jesus. A cidade estava abarrotada de gente. A cidade estava cheia, cada um com seus próprios interesses e cuidando das suas próprias famílias. José vai até a outra hospedaria e nem em um lugar foi achado
um espaço para que Jesus pudesse vir a esse mundo. José achou um lugar em uma casinha onde os animais comiam capim, em uma estribaria. Essa história é uma história que é contada na época de Natal. Praticamente o mundo inteiro sabe dessa história. Mas o fato é que Jesus nasce numa manjedoura, em um coxo onde cavalo, onde boi comia capim, porque não se achou lugar para Jesus nascer. Nos dias de hoje não é diferente. Os corações dos homens, os corações das pessoas estão ocupando um lugar que seria para ser o lugar onde seria o lugar para Jesus habitar. Quantas pessoas não têm permitido que Jesus entre no seu coração, na sua vida, porque no seu coração já está a cachaça, já está a maconha, já está a cocaína, já está a prostituição, já está o futebol, já está a religião. Foi por isso que Jesus disse assim: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus também falou que aquele que não deixar pai, mãe, irmão, tio, tia, ou ainda a sua própria vida, por amor dele, não é digno dele. Aleluia. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final deles é destruição. A Bíblia diz que Satanás, o principal inimigo de Deus, veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Depois da morte não adianta mais reza. Depois da morte não adianta mais vela. Porque depois da morte a Bíblia diz que cada um de nós vamos ser levados ao juízo, para o lugar que espera, onde vamos aguardar o juízo final. Satanás, ele tem nos últimos dias levado muitas pessoas ao engano religioso, ao engano das coisas materiais, aos enganos das coisas que agradam a própria carne e o corpo. Igual Satanás teve a ousadia e o atrevimento de tentar Jesus, de tentar enganar Jesus. Ele faz nos dias de hoje também. Engana as pessoas, engana o homem. Eu vim aqui nesta tarde para dizer para você: o amor de Deus, ele é tão grande para com a raça humana, que nos permitiu ter a oportunidade de ter a salvação.
A Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus, é um presente que Deus dá aos homens mediante Jesus, mediante o arrependimento, mediante a confissão e mediante ao crer na palavra de Deus. Quantas pessoas falam que creem em Deus? Quantas pessoas falam que acreditam em Deus? A Bíblia diz que crê em Deus, até o diabo crê e estremece. A fé sem obras é morta. Quando Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, Deus os fez do pó da terra e colocou eles em um jardim. Depois de Deus ter criado tudo, todo o planeta, houve um lugar especial para o homem ser colocado, o jardim do Éden. Mas eles desobedeceram a Deus, pecaram, ouviram a voz de Satanás e quebraram o mandamento de Deus. A Bíblia diz que por meio de um homem entrou o pecado no mundo, mas também por meio de um outro homem, Jesus, a salvação veio a todos os homens. Quando Jesus nasceu, ou melhor dizendo, quando Jesus veio a esse mundo, porque Jesus não nasceu, Jesus ele é eterno, e ele sempre esteve ao lado de Deus no princípio. Antes que tudo existisse, Jesus já existia ao lado de Deus na eternidade, no céu. Mas quando Jesus veio a esse mundo que tomou forma humana, os judeus, eles souberam que tinha nascido o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque havia profecias que dizia desde o Éden, desde Gênesis, que quando os homens pecaram, o homem pecou, Satanás pensou que havia vencido, que havia destruído o plano de Deus. Mas os propósitos e os planos de Deus ninguém pode destruir. Quando a Eva pecou, quando Adão pecou, houve uma profecia que foi dita que da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quem pisa na cabeça da serpente não é Maria, é Jesus. É Jesus que pisou sozinho no lagar. Foi Jesus que derramou seu sangue na cruz do Calvário para salvar o homem, para salvar a mulher. E havia essa profecia que viria o Messias, o Salvador. E muitos anos se passaram, e desde essa profecia do Éden até os dias que antecederam Jesus vir, a humanidade só
se multiplicou seu pecado, se distanciaram mais de Deus. Mas quando os judeus ouviram que tinha nascido o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tinha nascido Jesus, foram até onde Jesus estava para adorar. Levaram presentes para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus começou a crescer em graça e em conhecimento. Jesus começou a crescer em graça e em conhecimento. E chegou um momento, glória a Deus, chegou um momento em que fizeram uma pergunta para Jesus. Disseram para Jesus: Jesus, quando é que tu vai nos livrar da mão de Roma? Jesus, quando é que tu vai nos livrar a nação de Israel da mão dos romanos? Mas Jesus, ele fala dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus também disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Glória a Deus. Mas aquelas pessoas, elas disseram para Jesus: como assim, Jesus? Como assim? Nós não somos escravos. Como assim ser livres? Os judeus queriam Jesus que resolvesse os problemas políticos deles. Os judeus queriam Jesus que tornasse a nação de Israel um povo próspero, materialmente falando. Mas Jesus começou a dizer e a ensinar que o reino de Deus não é desse mundo, que o reino dele não é desse mundo. E quantas pessoas estão preocupadas apenas com este mundo? Você já parou para se preocupar para onde vai a sua alma depois da sua morte física? Porque a Bíblia diz que existe o céu, mas que também existe o inferno. E a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. A Bíblia também diz que só existe um intermediador entre Deus e os homens, Jesus. O Senhor deixou mandamentos para nós seguir. Jesus, ele foi crucificado no meio de dois bandidos, no meio de dois salteadores. Um deles dizia assim: tu és o filho de Deus nada, desce da cruz, salva a ti e a nós, prova que tu és o Cristo. É por isso que a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que fé é essa? Que
que a Bíblia diz, que a Bíblia fala. Que fé é essa? Não é qualquer tipo de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que fé sem obras, ela é morta. Aleluia. Eu quero dizer para você: leia a Bíblia. A Bíblia não é da igreja evangélica. A Bíblia não é da igreja católica. A Bíblia é a palavra de Deus que foi escrita pelos seus santos profetas. E tudo que está escrito na Bíblia está se cumprindo dia após dias, mês após mês, anos após anos. Jesus falou sobre terremotos, sobre fome, sobre doença, sobre pestes. E tudo isso está se cumprindo. E eu digo para você hoje: existe um propósito de Deus para o ser humano. O ser humano não veio a este mundo para apenas nascer, crescer, viver uma vida distante dos mandamentos de Deus, não. O propósito de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e que venham ao pleno conhecimento da verdade. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega a Deus a não ser por Jesus. Por isso que nós sempre dizemos: não siga religião, não siga padre, não siga papa, não siga pastor. Siga Jesus através dos seus ensinamentos. Um dos ladrões que estavam sendo crucificados ao lado de Jesus, ele repreendeu outro bandido e disse: cala tua boca, porque nós estamos aqui, porque nós merecemos. Mas este é justo. Olhou para Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para aquele homem e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem não tinha religião, aquele homem não tinha sido batizado, mas houve algo mais importante do que uma religião e do que um batismo em água. Houve arrependimento, houve confissão e ele creu. Quantas pessoas estão crendo de forma errada? Crê em Deus, que é o Salvador, mas crê também nos ídolos. Está crendo que se pedir para Maria, Maria vai interceder para Jesus, para Deus. E a Bíblia diz que isso é mentira. A Bíblia diz que só existe um intermediador entre Deus e os homens. Maria não pode ouvir ninguém. Ninguém, todos que já morreram, não pode ouvir, não pode falar, porque morto não tem comunicação com os vivos. Mas Jesus Cristo, Ele morreu na cruz por nós.
mas ao terceiro dia ele ressuscitou com grande poder e grande glória. Muitos caminhos têm se apresentado para a humanidade como alternativa de escapar do juízo de Deus. Mas a Bíblia diz: como escaparemos nós da condenação se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ninguém será salvo porque é bonzinho. Ninguém será salvo porque não comete crime. Deus quer uma vida arrependida e entregue para o Senhor Jesus. Porque depois da morte haverá um acerto de conta para todos. A Bíblia diz no livro de Apocalipse: e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Ali haverá pranto, choro e ranger de dentes, onde o bicho nunca morre e onde o fogo nunca se apaga. Então, se você quiser ter salvação, é melhor você deixar de rezar para Maria e orar a Jesus, porque é Jesus o responsável de nos levar até Deus e mais ninguém. Depois da morte não adianta procurar o padre para fazer uma reza de sétimo dia, para tirar a alma do purgatório, porque não existe fogo do purgatório. O único fogo que existe depois da morte é o fogo do inferno. E Jesus veio para que todo aquele que crê nele e aceite sua mensagem, os seus mandamentos, não vá para esse lugar de sofrimento eterno. Louvado seja Deus. Entrega a tua vida para Jesus enquanto é tempo. Um beijinho em tua presença. Ensina. Aleluia.